Sejam bem-vindos a mais um episódio do Refresco Sonoro Podcast. Esse podcast é para você que é fã de música eletrônica, gosta, trabalha com música eletrônica, ou chegou aqui do nada por alguém que te recomendou, o YouTube, o Spotify, ou enfim, alguma plataforma que a gente está presente. Esse podcast é sempre trazendo doses de conhecimento para ouvidos curiosos. Por quê? A gente tem aqui uma seleção a dedo dos principais contribuintes para o desenvolvimento da música eletrônica aqui no Brasil. Sempre você vai ver aqui pessoas que têm algo muito a agregar para você. Se trabalha ou só gosta como curioso ou como profissional, é sempre uma aula, é sempre muito divertido. O papo de hoje, eu estou tentando marcar, nós aqui, eu e meu parceiro Rafa, há bastante tempo. E daqui a pouquinho eu vou contar quem é. Antes, eu quero agradecer o apoio e o patrocínio da Vodka Ministry. Se você tiver mais de 18 anos, essa vodka é para você. Somente para maiores. Também gostaria de agradecer ao nosso apoiador Burger, que é o primeiro Smash Burger do Brasil, tem mais de 40 restaurantes. E logo mais a gente vai dar uma degustada aqui. E se você busca liberdade financeira, Vega Cripto. O convidado de hoje, ele é do Rio de Janeiro e esse cara faz parte, acredito que primeira para segunda geração ali já da música eletrônica de verdade, aquela que não tinha firula. E esse cara é uma lenda para mim, para o Rafa. Ele contribuiu com os principais e primeiros festivais que tiveram no Brasil. Os principais clubes que existem e existiram no Brasil, lojas de discos, curadoria de record labels, tem uma parceria fantástica com grupos de distribuidores, enfim. E a primeira vez que eu vi esse cara, eu nunca vou me esquecer, foi a primeira edição do Ultra Music Festival, você que é um fã vai saber que tem bastante peso isso. E eu nem sei se ele me viu, porque estava longe assim, e ele teve uma humildade incrível em abrir um sorriso e tocando um som que eu nunca vou esquecer, House Music. Léo Janeiro, obrigado. Obrigado, Michelzinho, obrigado pelas palavras aí. Imagina. Não, mas é bom a gente agradecer, né? Exercício gostoso. Tô arrepiado, Léo. Mas é bom, obrigado. Eu nunca vou esquecer esse dia, cara. Pois é, você já comentou comigo algumas vezes assim, pelo WhatsApp, ali, cara, tem um set teu que eu vi e tal. É engraçado isso, né? Porque muitas pessoas... É evidente que, né, durante esses anos todos de carreira, você vai renovando o público, você vai, né, conhecendo gente nova, vai saindo alguns, vai entrando outros, enfim. Mas o mais engraçado para mim, assim, às vezes é quando eu encontro com alguém que já tem mais de, sei lá, 35, 40. Cara, te vi, talvez, não sei aonde. O cara diz a data, o local e lembra de alguma música que foi marcante ali para ele. E para quem é DJ vai entender um pouco o que eu estou dizendo, é muito importante isso às vezes, porque a mensagem que a gente passa na pista de dança é uma coisa mesmo para as pessoas saírem dali com alguma lembrança bacana, né? Porque a pista de dança é um reflexo de felicidade, né, brother? Você quando está ali tocando, você está querendo passar um pouco daquilo que você sente para as pessoas. E esse sentimento meio que se alastra, né? E eu fico muito feliz porque, pô, sempre tem alguém que chega e fala alguma coisa. Não só a galera que tem mais de 35, 40, mas tem uma galera nova também que às vezes me viu em algum lugar tocando, enfim, comenta, manda mensagem e tal, pelas redes sociais. Eu acho que isso tem um poder incrível, principalmente para quem está há muito tempo nisso, né? Porque não é que a gente vive de passado, não, mas as pessoas que realmente... Se você constrói alguma coisa mesmo, é difícil você manter ela de pé muito tempo. O difícil não é chegar lá em cima. O difícil é você se manter lá em cima. É uma coisa que eu sempre falo, assim, no geral, você pode fazer todos os esforços que você tem que fazer, correr atrás e tal, mas o mais importante é quando você chegar lá em cima, você ter certeza que, cara, você está preparado para ficar ali e entender qual é o flow, né, da profissão, né? E eu fico feliz que, de alguma maneira, eu acho que eu entendi esse flow, assim. E você disse algo muito importante, porque o que eu senti lá, Léo, foi exatamente o que é fundamental até nos dias de hoje, cara. Você já estava à frente do tempo, trazendo um som com a tua assinatura, com a tua característica, personalidade. Inesperadamente, o que você estava tocando lá não era esperado. Quer dizer, era inesperado, porque eu imaginei, com o line-up que tinha no Ultra Music naquela edição, falei, pô, já sei, vai ser mais o mesmo aqui. E eu entrei, você já tocou a minha alma, eu consegui já mexer os pés e dançar. Sensacional. Isso aqui já valeu o teu like e o teu comentário. Diga aí se você já dançou o Léo Janeiro. Ô, Léo, você viveu a sua vida inteira pela música, né, cara?
Eu fui um sortudo, né? Quantos anos dedicados à música? Cara, olha, vivendo disso mesmo, eu acho que eu tenho 30 anos, 30 e poucos anos. Porque, assim, a minha vida tem uma história engraçada, assim, que é uma história meio que é um divisor de águas, né? Minha mãe sempre foi uma pessoa que gostava muito de música, minha família era muito ligada nisso, tinha aqueles antigos 3 em 1, para quem não sabe o que é 3 em 1, era toca-disco, tape deck, AM, FM, e minha mãe foi mãe solteira, né? Numa época que você pode imaginar, 1975, ser mãe solteira era uma coisa, tipo, meio off da sociedade, né? A gente era uma família pobre, mas a gente, né, tava ali correndo atrás e minha mãe trabalhava fora nessa época, né? Nos meus primeiros 10 anos, minha mãe trabalhou muito tempo fora. E ela gostava de colecionar vinis. E ela tinha uma coleção, né? Meus avós também gostavam, mas não tanto quanto a minha mãe. Minha mãe, ela realmente gostava de escutar música. Ela escutava Barry White, tipo Jorge Benjor, Chico Buarque, Caetano, Diana Ross. Ela tinha um gosto muito legal. Diana Ross estava lá? Ela gostava muito, né? E ela tinha esses vinis, né? Legal. Então, quando eu era pequenininho, eu fui crescendo ouvindo isso, sabe? E para quem tem essa sorte de ter pais que gostam de música, é uma parada que muda totalmente o teu feeling sobre como você tem que se relacionar com isso. E eu tive, vamos dizer assim, essa sorte. E, cara, aí foi uma coisa instantânea. Eu comecei a gostar. Na minha época existia um termo que a gente usava que era os hi-fis, né? Que eram umas festas que a galera fazia, que uma galera levava comida, uma outra galera levava alguma coisa e tal. E quando eu tinha lá por volta de 1989, 14, 15 anos, para 90, eu já era o cara que meio que ficava ligado como a gente ia colocar o som e tal, enfim. E acabei pegando esse gosto da minha mãe, e minha mãe me dava a mesada e eu comprava discos, né? E, cara, é muito engraçado isso, porque eu gostava de coisas, cara, que a minha mãe gostava, mas, por exemplo, tinha uma banda na época chamada Black Star, Mas Que Linda Stars. A galera que tem mais de 45 anos, 40 anos vai entender. Eram uns caras de São Paulo que eram uma febre e tinha esse concurso de dança com a música. Então, assim, eu era enturmado nessa coisa de estar participando de coisas que tinham a ver com música, sacou? Uhum. Ao mesmo tempo, o Brasil era um país que estava saindo de um regime militar, entrando, né, numa pseudo-democracia, né, que eu digo, estava começando a engatear, né, na democracia, e era tudo muito difícil, né, cara? Tudo muito caro. Né? Você não poderia, com a mudança do regime militar para a democracia, a gente teve que se adaptar a muita coisa, teve confisco de grana, enfim, foi aquela loucura que passou. E eu me lembro exatamente que minha mãe tinha a ilusão que eu fosse militar. Por quê? Porque era um emprego que dava uma certa segurança, né? E naquela época, o que mais os pais queriam era poder encaminhar os filhos para ter uma vida um pouco melhor, né? Porque eles já tinham acompanhado todo um período que foi muito complicado. Então, quem nasceu nessa geração de 70 para frente, pelo menos eu, que vim de uma família pobre, tinha essa responsabilidade de, sabe, ter um emprego, sabe, ganhar ter um emprego que pudesse ser algo, né, que eu digo, sólido, né, que fosse legal e que desse uma certa segurança. E minha mãe, me lembro que ela falou, não, você tem que fazer, estudar no pré-vestibular e tal. E ela conseguiu me convencer em algum momento que eu poderia fazer um pré-vestibular, depois fazer faculdade, mas pré-vestibular voltado para a carreira militar. Descobri um curso, que era um curso da EPICAR, não sei se existe ainda hoje, que é um curso de preparação para pilotos da aeronáutica. E minha mãe cismou com isso, ela pagou durante tantos anos isso, enfim. A minha adolescência ali de 15 até 18, 19 anos, a minha mãe meio que falou, você tem que estudar para poder fazer. Só que, cara, voltando lá atrás, eu já tinha uma paixão muito grande pela música, né? A música, eu ia em todos os lugares que tinham música, eu ia nas matinês, eu conseguia escutar os programas de rádio, que uma coisa que era legal nessa época,
a gente não tinha a internet, a gente não tinha a gama de informações que a gente tem hoje. A gente tinha o rádio e a informação em loco, sacou? Tipo, você ia pra matinê, via o cara tocando, o cara puxando os vinis ali, cara, né? E ouvia os DJs tocando e falando das músicas na rádio. Então, assim, é uma época muito fora. E eu me lembro que eu fiquei apaixonado por aquilo, olhando aquilo, eu falei, caralho, brother, como é que esse cara consegue controlar essa galera toda, sacou? E isso tem muito a ver com a música, com aquilo que eu falei no início, que é essa coisa da mensagem, né? E eu acabei me envolvendo com isso. Só que eu me envolvi justamente na época que eu estava estudando. E chegou uma hora que, um belo dia, um amigo falou, cara, tem um cara que está com uma equipe de som e está precisando de um cara para ajudar. Aí eu falei, putz, cara, é uma maneira de eu ganhar um dinheiro e me enturmar nessa turma aí. E eu sabia que o cara era um cara legal, porque ele já fazia as festas da galera, ele fazia muitos eventos, era uma equipe de som. E você lembra o nome? Ah, cara, Discodance, alguma coisa assim. Nossa, belo nome, hein? Discodance. Ela é legal. E naquela época, Michel, os donos de equipe, eles tinham os discos, né? A galera comprava meio os próprios discos e tal. Não era como é hoje, que cada um tem o seu, chega pra tocar, enfim, era um pouco diferente. E, mano, eu comecei a trabalhar com o cara, mas eu não entrei como DJ. Eu entrei ralando, carregando caixa, montando, desmontando, entendendo como é que era o flow. Luz também? Tudo, basicamente tudo. Mas o som em especial era muito importante, porque eu precisava entender como é que funcionava aquilo, né? Sim. E foi uma época muito legal, só que aí aconteceu uma coisa que foi o inesperado, né? Que é tipo, cara, eu me envolvi tanto com isso que eu pedi uma chance ao cara para começar a aprender a entender como é que funcionava ali a coisa do DJ. Porque, na real, eu já queria aquilo, só que eu falei, cara, não vou cair de paraquedas naquele negócio. Eu preciso aprender antes e me colocar em algum lugar que me deem essa chance. Mas nessa época, aquele DJ que tava ali, não, o DJ da equipe era meio ciumento, né? Cara, não, porque tem uma história que aí você vai entender. E aí, resumindo, corta essa parada e eu chego e consigo, né, ter um dia, esse DJ da equipe, que eu montei o som, não vem porque ele tem um problema. Eu acho que um problema com a esposa ou com a filha, enfim. E esse cara, que é o dono da equipe, fala assim pra mim, olha, seguinte, chegou a tua hora, vai tocar hoje. Eu falei, cara, eu não acredito. E era uma festa de 15 anos. Festa de 15 anos, galera, pra quem não sabe, você tem que tocar de tudo. Você tem que fazer um repertório, tipo, bizarro. Eu conhecia os discos e conhecia como passar uma faixa para outra. Como é que você conhecia os discos já? Porque eu ia toda semana lá, na casa do cara, e chegavam muitas coisas novas, ele me mostrava. Ah, então você já tinha uma afinidade. Eu já tinha uma afinidade. Você era o segundinho quase, já estava engatado pro segundinho. Por conta da minha mãe. Minha mãe já tinha me trazido esse background e eu já sabia, ó, MPB, aqui os internacionais, música lenta, samba. Cara, você tinha que manejar muita coisa numa festa. E aí, nesses momentos, você já tentava mixar ou você aprendeu em outro lugar? Aí tem uma história engraçadíssima, porque quando ele me deu essa primeira chance, eu não mixei nada. Tentei mixar, errei, falei, não, eu vou fazer no feijão com arroz. Pá, sobe lá, sobe cá, era uma P1 ou a P2 da Tarcos, eu não me lembro. Era um mixer que ele era meio... Sem crossfader. Só que sem crossfader, era meio pra cima e pra baixo. Mano, resumindo a história, peguei essa chance e na semana seguinte falei, cara, eu preciso aprender a tocar. Você me deixa ficar aqui trabalhando, mixando e tal? Ele falou, cara, fica o tempo que você quiser. Nossa, que animal. Aí eu peguei 2 discos iguais, porque a minha teoria é a seguinte, eu vou colocar 2 discos iguais no mesmo pitch, que já era MK2, né? E vamos ver o que vai acontecer. Cara, foi dali que eu comecei a entender como é que era o flow de aumentar, diminuir e tal. E ficar brincando. Quem nunca? E aí eu ficava colocando no phaser, porque hoje o que a galera usa no mixer, né, lá o phaser, o flanger, o que seja, era 2 discos iguais fazendo tinha que bater, bater igualzinho. E o exercício era esse, bater igualzinho e mixar um com o outro. Ótimo. E aí eu peguei. Do nada eu descobri a mixagem. Eu falei, cara, tem que voltar nessa mixagem. Aí voltei de novo. Sozinho total. Sozinho total. E aí eu treinei essa mixagem durante, sei lá, uma semana. E aí depois eu fui descobrindo o que dava pra mixar e tal.
E eu me lembro que a primeira mixagem que eu fiz foi justamente essa numa festa. E foi legal porque, cara, foi totalmente orgânico. 15 anos? A de 15 anos, você falou? Em outras festas. Não, 15 nas anos próximas, eu nas fiz nas próximas. Mas resumindo, aí foi um divisor de águas para mim, porque eu ainda estava estudando, né? Tava com essa ideia de que a minha mãe queria muito. E, cara, é uma coisa que não tem problema de falar isso. A minha mãe, cara, ela foi uma pessoa muito importante para mim. Porque ela, cara, mãe solteira, essa história toda, numa época que era totalmente diferente do que é hoje em dia. Então, assim, eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa por ela. Só que eu sabia também que se eu fizesse aquilo, eu ia ser muito infeliz, né? Porque, cara, eu estava muito feliz fazendo algo que com certeza não tinha a mínima segurança, que eu digo, de estabilidade, né, de como trabalho. Porém, meu irmão, eu fiquei naquela, tipo, o que eu faço? Eu falei, cara, eu vou conversar com a minha mãe. Conversei com a minha mãe e falei, mãe, é o seguinte, eu não gosto dessa parada que a senhora tá me pedindo. Acho que é um desejo legítimo da senhora, né? Mas não é o meu. O meu lance é música. Eu sei que isso que vai ser a minha vida. Minha mãe olhou pra minha cara e falou assim, não tô acreditando que você tá me falando isso. Você teve essa consciência o quê? 18, 19 anos? 18 para 19 anos. Porque eu já estava chegando perto para fazer as provas, né? Eu comecei com 16, então eu fiquei uns bons anos ali fazendo prova, acabando e tal. E ela falou assim para mim, olha, é o seguinte, você ficou tantos anos estudando, eu não vou te impedir disso, mas eu não vou te ajudar com isso. Eu falei, tá bom, é justo. Eu vou dar meu jeito e vou correr atrás. E aí comecei a correr atrás, entrei para essa equipe mesmo, aí eu virei mesmo DJ mesmo e tal. E daí para frente tem uma série de coisas legais que aconteceram que passa por estar no momento certo, na hora certa, com a pessoa certa, de ter algumas... Eu sempre fui um cara que me conectei muito com muita gente legal, sabe? Eu dei muita sorte de ter pessoas na minha vida que me ajudaram muito. É muito importante dizer isso também, porque às vezes a gente fica, não, porque as coisas não dão certo e não sei o que lá. A paciência é um exercício diário que você tem que ter, e a outra coisa é você se cercar também de pessoas que gostam de você, porque, cara, essa energia ela vai acabar conspirando a favor, sacou? E foi o que aconteceu. Parabéns, Léo. Inclusive, você tocou num gancho aí que você fez acontecer, né? E também citou que sua mãe era uma mulher, né, com menos dinheiro, assim, digamos, né? Uhum. Isso mostra que... Pobre mesmo? Pobre. Isso mostra que nem sempre o dinheiro... Né, as pessoas falam, tem grana, tem não sei o quê. Não, é trabalho mesmo, né? Você fez acontecer não, pelo talento, pelo trabalho. Tem né? uma história, Michel, que é o seguinte, eu tô aqui para dar sermão para ninguém, né? Mas passou-se, acho que 10 ou 12 anos depois que aconteceu esse papo com a minha mãe, eu já estava com quase 30 anos, eu falei para ela assim, mãe, comprei uma casa. Uau! E dei para ela. Aí ela não acreditava, né? Porque a gente morava de aluguel, enfim. Ela falou, cara, como assim? Então... Passa um puta de um vídeo, né, na tua cabeça, tipo, porra, agora eu tô dando uma casa pra minha mãe, e uma parada que ela, a princípio, tinha totais dúvidas. Muita gente tinha. Numa época que, cara, DJ, que porra é essa? Sacou? O que você tá fazendo, sacou? As pessoas tinham que estudar pra ter aquele emprego meio tradicional, sim, equilibrado. Por sim. Isso que todo mundo procurava muito o serviço militar e o serviço público. Por isso que você tem tanta gente que trabalha, né, nisso, porque, entre aspas, é uma estabilidade, né? A gente passou por aquela época, Léo, que só se passava na televisão sobre coisa ruim do DJ. Claro. Eu me lembro de uma época assim, eu com 14, 13, 14 ali, 15, igual você, o pai das namoradinhas ali, puta, é DJ, não se mistura nossa, não. Eu acho nossa que você também, senhora. Tive algumas experiências dessas, tipo, o que você faz, meu filho? Eu sou DJ. A pessoa, DJ, aquele cara que toca música nas festas, sou eu mesmo.